do Congresso dos Estados Unidos. Então, nós vamos levar essa discussão adiante, porque, afinal de contas, você merece saber, 2, isso a Globo, nem SBT, nem Bandeirantes, nem Rede TV, nem Brasileirinhas, nem Pau Brasil mostram. Então nós vamos levar isso adiante, sim, esperem, nós vamos achar uma data e vamos discutir isso com vocês. Tendo dito isso, e tendo vocês já deixado o like, antes de estarem aqui me azucrinando no chat, deixem o like, nós vamos passar por uma pauta, porque eu tenho para mim, que o Brasil vai declarar guerra aos Estados Unidos. O Brasil vai declarar guerra, vai mandar a Esquadrilha da Fumaça sobrevoar os céus do Mississippi. A coisa está escalando, E mais cedo, o meu querido Sam Puncher estava aqui no Switcher, e ele falou, você viu a fala do ministro José Múcio Monteiro? Eu falei, não ouvi, porque hoje a minha casa alagou. A minha casa alagou porque eu estou em obras, né? E aí estavam instalando o móvel do banheiro do quarto, aí furaram o cano de água quente. Menino, aquilo foi um fuzuê. Então eu não consegui acompanhar todas as notícias do dia. Aí o Sam me contou que o Múcio falou para os Estados Unidos, querem invadir? Espero de portas abertas. Eu não sei se tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra, mas eu só sei que o presidente Lula, gratuitamente, ele vem ofendendo os Estados Unidos. Antes mesmo dessa sobretaxação dos produtos, ele chamou o Trump de banguela, ao falar que o serviço de dentista do SUS é melhor que a dentadura do Trump, como se o Trump usasse dentadura. Ele se refere a ministros de Estado como esse tal desse, tal daqui, esse tal de lá. O Milei já vinha numa escalada a imprensa gosta de dizer ataques. Porque quando o Lula fala mal é alfineta. O Lula alfineta. Parece o Ronaldo Esper. Lula alfineta, pim. Só falta fazer igual a sessão da tarde. Lula, um presidente muito brincalhão, alfineta na sessão da tarde. Não. Aí quando falam do Lula ataca. Parece uns cachorro louco atacando. O Milei já vinha numa onda de nem ataque nem alfinetadas. De dar a doença o nome que ela tem. De diagnóstico sobre Lula. E Milei e Trump são muito próximos. O Brasil, ele negou-se a aceitar, nós falamos disso ontem, no programa de ontem, a cônsul que Israel nomeou para São Paulo. Aí hoje acontece o seguinte, valendo lembrar que, muito embora a Lei Magnitsky ela tenha sido aplicada e desaplicada ao Alexandre de Moraes, à Viviane Bart de Moraes e às empresas da família do Mussolini da Moca, foi imposta, eles foram enquadrados na Lei Magnitsky e desenquadrados. Muito embora isso tenha acontecido, não se tem notícia de que os Estados Unidos tenha retrocedido naquela decisão anterior, que foi de cancelar os vistos de entrada para 10 de 12 ministros do Supremo Tribunal Federal, 10 dos 12 não, 9 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, safaram-se apenas o ministro André Mendonça e o ministro Luiz Fux. Os outros 9 dos 11 tiveram seu visto de entrada cancelados. Inclusive, o então presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso,
não há notícia de que o visto deles tenha sido restituído. Além deles, também o visto do Procurador-Geral da República, também conhecido como Panaca-Geral do Regime, Paulo Gonet, a cruza do Rony Cócegas com a velha da praça e sua cara de periquito. Então já tinha esse impasse ali, e esse impasse ficou. O Brasil, por sua vez, negou, alguns dias atrás, a entrada de 2 agentes do governo Trump. E também no final da semana passada negou o visto à cônsul de Israel no Brasil, indicada pelo Estado de Israel. Hoje, os Estados Unidos revogaram o visto. Isso é muito grave, gente. É muito grave. Os Estados Unidos revogaram o visto da atual embaixadora do Brasil lá nos Estados Unidos, que é a Maria Luísa Ribeiro Viotti, devido à ausência de concessão do agreement, que é uma espécie de aceitação diplomática ao embaixador indicado pelos Estados Unidos para atuar em Brasília. Ou seja, ele não negou o visto da embaixadora gratuitamente. Houve, sim, claramente, uma aplicação do princípio da reciprocidade. Isso é princípio da reciprocidade. O país faz isso comigo, eu faço isso com o país. Quando o Trump taxou o Brasil, todo mundo falava, vai ter reciprocidade. Mas o Brasil já taxava os Estados Unidos é que não taxava o Brasil. Então agora foi cancelado o visto. O que acontece? A embaixadora tem que voltar voada, ela vai ser pega pelo ICE, jogada num camburão e extraditada? Nada disso. O visto dela foi cancelado, não vai ser renovado. Então ela já está nos Estados Unidos, ela já entrou nos Estados Unidos, então ela pode ficar nos Estados Unidos pelo tempo que lhe foi garantido a partir da última entrada. O que não pode acontecer é ela sair dos Estados Unidos e querer voltar. Esse caso marca mais um episódio na crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, obviamente. A decisão, no entanto, não implica, como eu disse, na expulsão da representante diplomática brasileira na capital americana. E Maria Luísa Viotti poderá permanecer no país enquanto aguarda a resolução do impasse diplomático. Segundo o Departamento de Estado norte-americano, o visto poderá ser restabelecido caso o Brasil dê o aval... Não, aí eu já queria demais ele dar o Alexandre de Moraes. É dar o aval para que Daniel Pérez assuma a embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Esse é o Daniel Pérez da foto, Ali? Não, é esse? Ele é parente da Carla, você sabe? Não, não sabe. O parlamentar republicano no estado da Flórida... Não, volta aí, que eu nunca... Como é que eu vou começar a ler? Aqui em Brasília. Parlamentar republicano no estado da Flórida, o Daniel Pérez foi indicado para o cargo pelo governo Trump em junho. E há 2 semanas teve o seu nome confirmado no cargo por uma comissão do Senado dos Estados Unidos. A revogação do visto da embaixadora brasileira acontece dias depois do governo Lula negar os vistos de 2 funcionários do Departamento de Estado americano, Riley Barne e Samuel Sampson, que viriam ao Brasil para discutir liberdade de expressão no contexto das eleições. Inclusive tinha um evento marcado para amanhã, dia 5, no consulado dos Estados Unidos aqui em São Paulo. Eu estava convidado para esse evento e o evento foi cancelado, e uma das razões foi a ausência desses 2 emissários. Eduardo, o que isso pode significar na relação Brasil-Estados Unidos, se é que já não significou? Pavinato, primeiro que é uma ação contundente na esfera diplomática, né? Você sabe muito bem que se deixa muito claro que está prejudicada a relação, só que deixa de forma contundente.
sem criar impactos para a economia brasileira ou para o comércio exterior, porque o próprio Lula já cavou isso, ele já provocou esse tipo de situação, o governo dos Estados Unidos teve essa cautela ao mesmo tempo que aplicou-se a reciprocidade. Se o embaixador que nós indicamos não for aprovado, não for acolhido, deferido, então, por sua vez, obviamente, então aqui vocês também têm o visto revogado, assim, feita a reciprocidade. Ninguém tem o que reclamar. Ocorre que esta medida é uma medida até muito agressiva, analisando sobre a esfera diplomática, tendo em vista que são países de longa data aliados. Há mais de 200 anos tem aliança Brasil e Estados Unidos. E aí nós temos esse impasse. Já aconteceu isso antes na história do Brasil recente, né, no período da República, pós-Constituição de 88? Não, é a primeira vez que nós estamos vendo esse impasse. Primeiro, esta forma de provocar que seja aplicado o tarifaço. E aí ele lança aquele programa do BNDES, o Brasil Soberano. Agora, nós temos essa questão, tanto para indeferir, né, o visto para os dois observadores, porque ele, no mês retrasado, falou que o Marco Rubio, o secretário de Estado Marco Rubio, deveria vir ao Brasil para observar. Não é o Marco, esse tal de Marco Rubio. Esse tal de Marco Rubio. Vamos dizer aqui com as palavras que são ditas. Sim, verdade, Pavinato. Esse tal de Marco Rubio veio no Brasil observar o processo eleitoral. O Marco Rubio enviou, então, foi indeferido, obviamente não foi concedido o visto para ambos os observadores. Então, nós temos essa situação. Além de pessoa não grata aí o Estado de Israel, ter recusado aqui a embaixadora porque ela tinha dupla nacionalidade, não tem nada a ver com a ocasião, porque é o escolhido do Estado de Israel, nós temos agora mais essa situação, e já lembrando que não foi, né, não houve a revogação do cancelamento dos vistos que envolve o ministro da Saúde, seus familiares, entre outros praticantes do Mais Médicos, né? É mais um elemento que deixa muito claro como está sendo conduzida a política internacional, a geopolítica do Brasil no Lula 3, Pavinato. Agora, o Bernardo, o Eduardo ele mencionou o programa Brasil Soberano. Eu acho essas merdas. Porque se é para ter Brasil soberano, o Estado brasileiro ele deveria envidar esforços para retomar boa parcela do seu território que hoje é comandada pelo narcotráfico. O Brasil não pode falar de soberania internacional se ele não é capaz de promover, de garantir, de assegurar a soberania interna. E a soberania interna é a validez do direito nacional para todas as pessoas que se encontram em território nacional. E nós temos, não só no Rio de Janeiro, hoje quase em todos os estados da federação, nacos de território. No caso do Rio de Janeiro, nós temos mais de 50% do território do estado dominado pelo narcotráfico. E nesse território aplica-se não o direito nacional, mas as regras, as leis do tráfico. E as pessoas que são parte desse ente imaterial que se chama povo brasileiro não estão nem submetidas à violência do Estado, ao monopólio da violência do Estado, que é o direito nacional, e nem protegidas pelo monopólio da violência do Estado, que é o direito nacional. Mas sim, elas são vitimadas pelo direito do tráfico. O Brasil tem condição de continuar a construir uma narrativa pífia como essa, Bernardo? Pois é, Pavinato, eu acho até engraçado isso, né? Porque é o seguinte, se você der uma volta no Rio de Janeiro, você vê isso em loco e vê que realmente as pessoas que moram nessas favelas, né, elas são submetidas diuturnamente ao jugo do tráfico de drogas. Então, a favela tem a lei própria, tem o direito administrativo próprio, o direito penal próprio, o direito civil próprio e não existe soberania nenhuma lá. Eles impedem, inclusive, que os serviços mais básicos entrem naquele território, né? Então, por exemplo, o SUS, ele não vai em certos lugares. O bombeiro não entra em certos lugares. Ah, o SAMU não vai em qualquer lugar. Não Porque vai. eu tava assim, esses dias o Lula falou pro Tedros, não sei o sobrenome, que é o presidente da OMS, que o SAMU vai em todo. O SAMU é igual o Batman.
Bastou alguém discar, é igual acender a luz do Batman que o SAMU aparece, não é assim? Não é não. A realidade é muito diferente dessa que você na rua. Na verdade, não entram a maioria dos serviços básicos que deveriam ser prestados, né? E o SAMU, com certeza, é um deles. Existem várias histórias no Rio de pessoas que chegam com moto atendimento no SAMU e são barrados na porta da favela, tomam uma dura do tráfico, né? Tiram roupa, tiram tudo, para deixar o cara entrar onde tem que ir. Então, na verdade, esse papo de soberania é uma balela que só otário acredita. A grande verdade é essa, né, Pavio? Pois é, só otário acredita. Essa é a grande verdade. Você se sente seguro? Você pode responder, não precisa responder nem em voz alta. Pergunta dentro da tua cabeça. Você se sente seguro? Você tem a sensação de que a caralhada de imposto que você paga volta para a sua vida de alguma forma, em saúde, em educação, em segurança pública, em imobiliário urbano, em acessibilidade, ela volta para a tua vida? Faz essa pergunta no silêncio do seu quarto, no escurinho da sua consciência. E você se pergunta, você tem uma vida digna? Tá, mas eu sou ricaço e voto no PT, né? Tem que ter o pessoal do Leblon, lá do Rio de Janeiro. Ataúfo de Paiva. Exato, lá da Ataúfo. Você tomando um chopinho gelado. Com boné do MST. Com boné do MST